Praticar esportes é a sintonia da 106. Boletim da Copa. Sete horas e 49 minutos aqui. Estamos com o Paulo Pellegrino. Acho que ele achava que não ia começar, né? Enfim, é isso aí, Paulo. Bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente, né? E hoje para falar, claro, né, sobre a Copa do Mundo e as partidas que aconteceram ontem. E hoje deu uma pausa, né? E em breve aí o início das quartas de final. Bom dia, Paulo Pellegrini. Bom dia, Mayra. Bom dia, Adalberto. Exatamente. A grande manchete do dia foi a heróica classificação da Argentina, que deu um recado claro aí para todo mundo. Não será fácil eliminá-los. Então, ontem a Argentina deu uma amostra aí da sua resiliência, do seu poder, da sua força, e deu um recado muito claro para todos os rivais, né? Não será fácil batê-los nessa Copa do Mundo. Verdade, verdade. Paulo, só uma questão, né, que, enfim, a gente vê as redes sociais, elas levantam, né, umas coisas interessantes, outras um pouco misteriosas, mais obscuras também, mas, enfim, fala-se um pouco, né, não sei se muito, mas eu vejo, falando sobre questões relacionadas à qualidade da arbitragem em alguns jogos, né? Inclusive em relação à Argentina, né? Tem alguns vídeos que o pessoal monta e jogam nas redes sociais, mostrando alguns equívocos, né? E enfim, jogando, né, como se a arbitragem estivesse beneficiando a Argentina, no caso. Enfim, qual a sua observação sobre isso e como acompanhar essas questões, né? Certo. Bom, primeiro deixa eu falar um pouco sobre a Argentina em si, o futebol da Argentina, né? Vencer o Egito era de se esperar, obviamente, né? Ninguém esperaria, poucas pessoas estavam esperando que o Egito pudesse aprontar para cima da Argentina. Existe uma diferença técnica natural entre os dois times, né? O Egito sequer é a melhor seleção do continente africano, embora seja um time que tenha bons jogadores e que tenha muita experiência em competições internacionais, mas a Argentina é a atual campeã do mundo, tem também um grande time e tem um jogador que é, para muitos, o maior da história. E essa é uma discussão que cabe em outro programa, que, enfim, também perpassa paixões exacerbadas de parte a parte. Curiosamente, você não vai encontrar, provavelmente, muitos argentinos que consideram o Pelé maior que o próprio Maradona, né? Já não consideravam, mas você encontra muitos brasileiros que desdenham do Pelé e colocam já o Messi como o maior da história, ao mesmo tempo em que pessoas mais velhas, né, 70 a mais, que viram o Pelé jogar ou eram vivas no tempo em que o Pelé jogava e viam os relatos, já que naquela época não tinha transmissão ao vivo de todos os jogos como tem hoje, todos os passos do Messi dentro do campo de futebol já foram documentados por uma câmera, e nem todos os do Pelé foram. Mas as pessoas que viam o Pelé jogar contavam para as outras o que viam, né? Então, essas pessoas 70 a mais que ouviram ou receberam relatos de quem viu, e naturalmente também viram o Messi jogar, porque estão vivas e viram tanto o Pelé quanto o Messi, você não encontra uma que afirma que o Messi foi superior ao Pelé. Então é uma polêmica geracional, que mexe também com nacionalismos, etc. Mas, enfim, vamos considerar que o Messi seja pelo menos o segundo maior da história, que eu estou nesse partido. Para mim, ele é o segundo maior da história. Então, aí já é o suficiente, né? Ele é o maior da história do século XXI, ele é o maior da história desde que o Pelé parou de jogar, que já faz mais de 50 anos. Então, portanto, já tem muito tempo que a gente pode falar que o Messi é o maior jogador do mundo. Ponto. Então, a Argentina tem um cara que é o maior do mundo, e o Egito não tem, né? Então, naturalmente, a classificação da Argentina era o óbvio. Então, só que para a Argentina ocorreu o melhor dos mundos, que foi a classificação ter acontecido da forma como foi, de maneira heróica. Que isso cria uma casca, né? Cria uma força mental, uma força psicológica, né? Cria um espírito de guerra, de vencedor,
que a Argentina a coloca ainda mais favorita entre os favoritos, porque ela deu esse recado. Os adversários que já estão fazendo muita coisa, vide os casos de Cabo Verde e do Egito, que fizeram partidas extraordinárias contra a Argentina, provavelmente as maiores partidas de suas histórias, a de Cabo Verde, sem dúvida, e do Egito, na Copa do Mundo, né, o Egito tem grandes partidas nos campeonatos africanos e tudo, mas na Copa do Mundo foi a grande partida, as duas saíram derrotadas. Ou seja, a Argentina encontrou seleções que, embora sejam mais fracas do que ela, fizeram os jogos de suas histórias, né? E a Argentina não perdeu. Então, isso dá a ela uma força mental absurda. Claro que você pode olhar o outro lado. Até agora, a Argentina não enfrentou equipes nem do primeiro, nem do segundo escalão do futebol mundial. A Argentina jogou a Copa do Mundo até agora contra a Argélia, a Áustria, a Jordânia, Cabo Verde e Egito. E agora vai pegar a Suíça, que é melhor que a Áustria, mas continua não sendo uma equipe do primeiro escalão. Então, o caminho da Argentina também foi muito fácil. Aí é que entra essa questão de arbitragem. As pessoas estão falando de tudo, inclusive da tabela. E aí a Argentina não tem culpa, porque é sorteio e o cruzamento que ela poderia ter naturalmente do primeiro mata-mata seria o Uruguai. Só que o Uruguai não classificou. Quem classificou não foi o Cabo Verde? Então, por que não deu o Uruguai? A culpa não é da Argentina. Então, a gente não pode falar de tabela. Quanto à questão das arbitragens, eu vejo assim, eu não identifiquei a favor da Argentina, daquilo que é um pênalti a favor, uma falta a favor, nenhum lance que a gente possa identificar como erro. Eu identifiquei contra, ou seja, a falta para o Egito que não foi dada, né, um pênalti para o adversário que o juiz preferiu não dar. Mas o que a gente tem visto na Copa do Mundo é um tipo de arbitragem mais permissiva, que a gente tem tocado nisso há bastante tempo aqui nos comentários, diferentemente de campeonatos nacionais, em que a regra é aplicada com mais rigor. A Copa do Mundo tem deixado contatos que às vezes são faltosos não serem marcados, tem ignorado alguns pênaltis que geralmente são marcados porque o árbitro considera que não houve força suficiente para derrubar, que houve mais vontade do jogador cair do que ele ter sido derrubado, embora ele tenha sido tocado. E tem utilizado o VAR de maneira menos intervencionista. O VAR não tem aparecido tanto. Então, a gente tem essa marca da Copa do Mundo. Porém, quando ocorrem os jogos da Argentina, a gente tem tido um outro estilo de arbitragem. E a gente pode falar dessa forma porque a gente está acompanhando praticamente todos os jogos. E é que entram esses vídeos que você está falando, os comentários das pessoas, que são, inclusive, em nível global. Não estamos falando só de brasileiros, estamos falando de gente do mundo inteiro que está tendo a mesma percepção. Nos jogos da Argentina, o estilo de arbitragem, coincidentemente ou não, é parecido com o da arbitragem convencional do futebol. Contato é falta, toque na área é pênalti, lance que ocorreu 40, 50 segundos atrás, o VAR intervém se sair gol, e se a gente colocar uma lupa em todos os jogos, isso não tem ocorrido. Então, a Argentina está tendo a felicidade de estar conseguindo os resultados, se dar bem, numa arbitragem que está sendo diferente dos jogos dela em relação aos outros jogos. Ela não está sendo errada, a arbitragem está correta, porque é falta, é pênalti. A gente tem o toque, é falta, é pênalti, não se discute. Porém, por que a arbitragem dos jogos da Argentina, coincidentemente ou não, pode ser apenas uma grande coincidência, pode ocorrer na próxima partida da Argentina, uma arbitragem permissiva que a Argentina ainda não teve na Copa, porque ela está tendo arbitragens parecidas com as do nosso Campeonato Brasileiro, do Campeonato Italiano, do Campeonato Espanhol, ok, que é a arbitragem convencional do mundo, essa é a arbitragem, a Copa está sendo diferente, mas está sendo igual para ela, e para os outros está sendo diferente. Então, assim, os adversários têm que começar a pensar nisso, contra a Argentina, aquele pisãozinho de leve, que ninguém está dando nada, o juiz vai dar. Contra a Argentina, aquele toquezinho na área que não é nada, como o pênalti do gol que o Messi perdeu ontem, o pênalti que o Messi perdeu, foi uma falta em que há ali um mínimo trança-pé, mas é muito claro que o jogador da Argentina se joga. Mas, assim, se você pegar na lupa, tem o contato. No Brasileirão, isso é pênalti, né? Não tem dúvida. Na Série A italiana, talvez sim. Na Premier League, talvez não. Então, fica aquela polêmica. Na Copa, não estava sendo pênalti, mas para a Argentina foi.
Então, essa grita, ela tem uma certa razão. Não pode... Aí vem o lado que eu acho que vira a teoria da conspiração, que não tem provas, que não dá para afirmar, porque a FIFA tem o interesse, porque o Gianni Infantino, que os Estados Unidos querem que o Messi chegue na final, porque blá, blá, blá. Isso a gente não pode afirmar, isso é papo de torcedor. Mas o que a gente está vendo é que, de fato, os jogos da Argentina, por algum motivo, que pode ser uma grande coincidência, estão tendo arbitragens que não são o padrão da Copa. E, por sorte da própria Argentina, ela tem se dado bem, que podia ser o inverso, né? Podia até ter uma arbitragem nos jogos da Argentina fora do padrão, mas que a Argentina se desse mal. Os pênaltis fossem marcados para o adversário, num toque sem querer, e a Argentina reclamasse, porque só contra a gente que estão batendo. Mas ela está dando a sorte de, nos jogos dela, com as arbitragens diferentes dos outros jogos, as coisas acontecerem de modo a que ela esteja se dando bem no final. É isso aí, Paulo. Vamos para as partidas, então, né, dessa próxima fase, né? E as coisas começam a ficar mais complicadas, digamos, né? Enfim, a competição ela entra em espaço decisivo, né? Enfim, quais as expectativas? Bom, a gente chegou num ponto em que as previsões iniciais, que a Copa do Mundo tinha 3 grandes favoritos, elas foram acertadas, porque os 3 grandes favoritos sobreviveram e continuam sendo favoritos nos seus confrontos. Estamos falando da França, da Espanha e da própria Argentina. Então, muita coisa aconteceu na Copa, algumas surpresas, partidas heróicas, épicas, o Brasil começando mal, depois melhorando, dando uma esperança e depois caindo. Ok, mas uma coisa não mudou. Lá, estamos com os 8 definidos para as quartas de final e entre os 8 lá estão os 3, a França, a Espanha e a Argentina. Então, as previsões iniciais da Copa foram acertadas. E mais do que isso, essas 3 seleções vão chegar às quartas de final nas condições de francas favoritas nos seus jogos. Ou seja, elas têm tudo para passar para a semifinal. A França contra Marrocos, a Espanha contra a Bélgica e a Argentina contra a Suíça. Seguem como francas favoritas nos seus confrontos. Outra coisa que chama a atenção é a predominância dos europeus, né? Esperava-se numa Copa dos Estados Unidos, principalmente lá, mas também no México e no Canadá, no verão desses países, e num período do ano que corresponde ao final da temporada no futebol europeu, ou seja, em tese, nesse momento, os jogadores europeus ou que jogam na Europa estariam de férias, esperava-se que houvesse, nos resultados, uma equivalência um pouco maior na presença dos continentes nessa parte, que mais africanos chegassem até as quartas de final, que mais sul-americanos chegassem, que os próprios países anfitriões, pelo menos 2 deles, pudessem chegar, e a Copa vinha mostrando isso, vinha mostrando um bom futebol dos Estados Unidos, um bom futebol do México, né, um bom futebol de Senegal, né, um bom futebol da Costa do Marfim, um bom futebol do Japão, mas na hora do vamos ver, 6 das 8 seleções que sobraram são do velho continente, né? A gente está com uma Eurocopa com a presença de 2 intrusos, Marrocos e Argentina. Então, isso me chamou a atenção, né? A Copa do Verão, a Copa dos Estados Unidos, a Copa do Sol, a Pino. No fim das contas, estão lá os nórdicos da Noruega, os frios da Suíça, a Inglaterra. Então, isso chamou a atenção. As expectativas são essas. Eu acho que o único confronto que tem um certo equilíbrio de forças, na teoria, é Noruega e Inglaterra, mas a Inglaterra é melhor que a Noruega, tá? A gente não vai ver uma Noruega contra a Inglaterra com aquele futebol faceiro que teve contra o Brasil, de ficar com a bola o tempo todo, porque ali o Brasil foi extremamente permissivo, a gente já falou sobre isso. Optou por uma tática que não existe. A Inglaterra vai ter bastante a bola, a Noruega vai ter que marcar muito, enfim, vai ser um jogo que a gente vai ver o que é enfrentar a Noruega, porque a Inglaterra vai enfrentar a Noruega com as armas que tem, e não vai ficar esperando a Noruega tocar a bola para lá e para cá. Então, eu acredito que, se eu fosse palpitar aqui, a partir de amanhã, os confrontos das quartas de final, eu acho que não dá zebra nenhuma. Eu acho que a França passa por Marrocos, a Espanha passa pela Bélgica, a Inglaterra passa pela Noruega e a Argentina passa pela Suíça, e a gente teria 2 semifinais absolutamente espetaculares. França e Espanha, as duas das 3 melhores seleções da Copa e da década e dos últimos 15 anos de futebol mundial, e um clássico absurdo, que seria uma Inglaterra e Argentina numa semifinal de Copa do Mundo, com todo o histórico de rivalidade que esses países têm, de Guerra das Malvinas, etc., e se encontrar numa semifinal, né, Messi versus Harry Kane, seria um jogo também de arrepiar.
a gente até torce para que isso ocorra, para que a Copa tenha um grande finale, né, com as melhores seleções. A gente não vai ter novidades, né? Como você bem disse, aquela expectativa de ter países africanos, enfim. Mas, com certeza, a gente vai ter um futebol altamente refinado e essa é a grande expectativa e a gente vai ficar nessa torcida para que isso aconteça, claro, né? Não tem como não ter, né? Enfim, vamos ver lá e vai ter muitos gols, né? E, claro, essa artilharia, né? Que é importantíssima e que está uma briga maluca, né? É bom lembrar disso aí. Um pequeno comentário sobre isso, Paulo, para a gente finalizar. A Copa dos protagonistas, né? Os caras que chegaram com os maiores salários, os maiores cartazes, estão entregando, estão aí disputando gol a gol. Quem vai ser o artilheiro, a gente pode aprofundar um pouco mais isso amanhã, mas assim, é a Copa dos protagonistas. Os grandes jogadores não se esconderam, decidiram partidas e 3 deles aí, 4, né, com o Kane, Messi, Mbappé, Haaland e Kane, estão aí em ponto de bala, todos vivos na Copa, querendo não só ser artilheiro, mas também ganhar a Copa, né? Serem protagonistas dos títulos prováveis de suas seleções. Sim. É isso aí. Fica a expectativa, portanto. Paulo, volte amanhã para dar o comentário aqui do dia de amanhã, que amanhã tem partida, né? Amanhã tem confronto, com certeza. Muito obrigado e bom dia. Tchau, tchau. Até amanhã. É isso aí, Mara Nogueira. Vamos agora com Rádio Ciência. A gente volta já com mais informações no Jornal Rádio Universidade. Não saia daí, é rapidinho. Estudo analisa estratégias de divulgação científica na Rádio Universidade e TV UFMA. Você sabe a diferença entre as frequências de rádio e de televisão? Eu sou o